Olá para todos, bem-vindos a mais uma aula de marketing na educação física. Bom, hoje o tema é propriamente dito o cerne da disciplina, que é falar um pouco, sobre como o marketing se configura na educação física a partir da sua própria evolução. Então, nós vamos iniciar aqui com a apresentação. Nós vamos abordar aqui, na aula de hoje aí, o marketing e a educação física. A gente vai dar início então com um conceito de marketing mais recente que nos diz que, na essência, o marketing é descobrir o que as pessoas realmente querem e precisam, o que elas querem, o que elas precisam, o que elas desejam, e oferecer esses benefícios desejados por elas de uma maneira mais eficaz e eficiente do que o meu concorrente. Então, uma vez que você descobre isso e é mais feliz do que seu concorrente nessa oferta, provavelmente você está fazendo um bom marketing. A gente vai passar aqui, então, a falar das pessoas, porque a gente tem que entender algumas questões para se pensar no marketing depois, propriamente dito, no marketing de educação física. Essas pessoas diversas, variadas, elas vão apresentar diferentes demandas no mercado, no jeito de viver. E muitas delas vão estar pautadas aí nas necessidades do corpo. São as necessidades mais básicas, Por exemplo, matar a sede, matar a fome, se locomover, trabalhar. Só que também junto com essas necessidades nós temos ali uma questão um pouco mais evoluída, vamos colocar assim, ou então desenvolvida, que seriam os desejos. Os desejos já vão ser mais uma forma de qualificar essa necessidade. Então eu posso ter a necessidade de matar minha sede, mas ter o desejo de beber um copo d'água gelado, posso ter a emoção de saborear uma determinada marca de refrigerante e assim por diante. E além disso, eu posso ter um interesse. Muitos livros de marketing se detêm só às necessidades e aos desejos, mas é muito comum pessoas ao consumirem ou a desejarem alguns produtos, especialmente produtos mais luxuosos, ou até mesmo, nem sempre, até mesmo produtos que negam de alguma maneira o consumo, ela tem o interesse em ser percebida de alguma maneira. Então, mais uma vez exemplificando, o meu corpo pode ter a necessidade de ser hidratado, eu tenho necessidade de me hidratar, tenho desejo de tomar um refrigerante de determinada marca, ou tenho interesse em chamar alguns amigos e ter uma socialização em algum lugar, tentando matar minha sede aí com bebidas variadas, e a partir desse momento de satisfação dessa necessidade, de repente encontrar aí o meu futuro cônjuge e assim por diante. Então, pensando nesse sentido, ao estudar marketing, a gente vai sempre pensar que às vezes por trás da necessidade ou do desejo da compra, a pessoa ainda tem um interesse. Mesmo que esse interesse se manifeste no anticonsumo ou no consumo de produtos que não façam mal aos animais, como nos casos aí do grupo de consumidores hoje, de pessoas que são intitulados como veganos, por exemplo, que não gostam de consumir nada de origem animal, ou produtos que são testados em animais e assim por diante. Até nisso existe o interesse de posicionamento, enfim, de manifestação de suas convicções e o interesse de ser percebido por elas. Dito isso, a gente vai voltar nessas pessoas e entender o seguinte: elas sempre estão, de alguma maneira, no mundo prestando serviço. Desde que elas sejam economicamente ativas, elas vão, em suma, prestar serviço. Então tem uma figurinha aqui do Bob Esponja fazendo várias tarefas, uma pessoa multitarefa. E essas multitarefas servem, de certa maneira, como ou servem ou são motivadas para se buscar valor
ou finanças, né, ou dinheiro, enfim, para satisfazer as necessidades, os desejos e interesses. Então, muitas vezes, por meio do trabalho, é que a gente consegue receber ali, né, o pagamento, o dinheiro para poder satisfazer nossos interesses. Essa troca propriamente dita, a gente vai chamar de marketing, né? Então, todo ser humano no mundo, ele que é economicamente ativo, ele presta serviço de alguma maneira, mesmo que seja, né, fabricando produtos ou trabalhando para uma fábrica, trabalhando para uma escola. Ele presta esse serviço, seja essa escola pública ou particular, né? Ele recebe ali do Estado, do empresário mantenedor da escola, e aí o dinheiro que ele recebe, ele vai ali satisfazer suas necessidades, desejos e até mesmo seus interesses. Entendendo dessa maneira, a gente precisa ir adiante e focar o seguinte: muitas vezes os valores são quantificáveis e outras vezes os valores são qualificáveis. Então a gente tem uma dualidade aí, né, uma dualidade quanti versus quali. Então quanto vale, né, a moeda, quanto vale o orçamento frio, mas também quanto é a qualidade daquilo que se consome ou do serviço que se oferece. E aí, meninos e meninas, na hora de ser professor, né, nós estamos lidando aí com o bem mais precioso de uma família, que é o filho. E muitas vezes essa qualificação ela vai ser exigida, ela vai ser cobrada por o pai, né, pela família dessa criança. E algumas vezes nós falhamos em mostrar essa qualificação que nós temos. Tá? A gente vai ver aqui, ao longo dessa aula, que muitas marcas usam do esporte, da atividade física, como um momento, né, de divulgar ali os seus produtos para venda. E que nem sempre essas marcas são sequer de produtos saudáveis. E por que será que a gente mostra tão pouca qualidade na hora de quantificar isso no mercado, né? Fica aí uma provocação para a gente refletir. Então, partindo dessa questão da qual e quant, né? Existe um slide aqui que tem muita informação, mas nós precisamos passar, é que o marketing vai muito além da propaganda, vai muito além da venda, né? O marketing ele é dividido em alguns passos. Há uns passos que são pensando ali, né, desde o início em criar ou formatar serviços e produtos para se ofertar para um público-alvo determinado. E aí, se pensando nessa dualidade, né, serviços e produtos para satisfazer as necessidades, os desejos e interesses de um público-alvo, a gente tem que escalar algumas etapas para que a gente entregue todo o marketing daquilo que a gente criou. Então, nós temos que anunciar os benefícios, nós temos que nos posicionar, desenvolver o conceito do produto, para depois comunicar mensagem, marca, slogan, escolher quais mídias nós vamos usar, se vamos utilizar propagandas, publicidades e promoções. Certo? Depois de todo esse passo aqui cumprido, aí é que a gente parte para a venda. E aí se pensa em preço, se vamos vender no ponto de venda físico, com venda de balcão, com uma equipe de venda, se a venda vai ser pessoal, né, batendo de porta em porta, viajando ali, né, pela cidade, indo de escola em escola, de condomínio em condomínio, né, se a gente vai atender as pessoas nas suas casas com aulas particulares, ou se a venda vai ser impessoal, talvez de uma forma com a qual a gente faz aqui, que é a educação à distância, que não é tão pessoal quanto se fosse uma educação todo dia de convívio ali na faculdade. Né? Se tem margem para negociação ou não, tudo isso é marketing. Né? Além desses passos da venda, a gente precisa entregar. Como vai ser a logística da entrega? Eu vou estar disponível de que horas a que horas? A minha aula vai ser ministrada em qual local? Né? Como que vai ser o transporte para que essa aula aconteça? É possível armazenar a aula? Antigamente nós falávamos que não, né? Mas hoje com a educação à distância, essa própria aula aqui está sendo gravada e vai ficar armazenada para um serviço que vocês vão assistir. Porém, né, para que se apreenda tudo que tem aqui, existem alguns artifícios, que são os exercícios,
as atividades avaliativas que vão configurar todo o processo de ensino-aprendizagem. E também a gente não pode deixar de falar hoje no pós-venda, né? Que vai falar do marketing de relacionamento, do descarte pós-venda. Aqui faltou uma palavrinha, descarte pós-venda. Hoje é muito comum algumas marcas que trabalham com responsabilidade social já darem melhor encaminhamento aí de como vai ser o descarte dos produtos, como que é o impacto ambiental dos seus produtos e serviços. Então, falando bastante desse escopo ampliado do marketing, né, criar conceitos de produtos, se posicionar no mercado é uma arte, né? O conceito de uma aula de educação física, o conceito de uma metodologia de ensino da educação física numa determinada escola. A gente vai, ao longo da disciplina, falar mais de elementos para que vocês criem esse conceito do produto, e à medida que eu for criando o conceito do meu produto, eu vou me posicionando, ou seja, eu vou me diferenciando, me igualando à concorrência, explicando por que as pessoas deveriam perceber maior valor no meu produto do que do meu rival, por exemplo. E aí você deve estar se perguntando nesse momento, né? Onde que a educação física, que o esporte entra nessa? Como é que eu me viro como professor de educação física nesse mundo de marketing hoje, onde as pessoas aprendem cada vez mais como comprar, como exigir seus direitos? Bom, o marketing ele vem ao longo da história evoluindo a partir de alguns conceitos, né? E no início, lá em 96, se dividiu o marketing envolvido aí com a educação física em dois meios, né? O marketing do esporte, que seria o marketing dos produtos esportivos e dos serviços esportivos, né? Então, de uma bola, de uma marca de chuteira, de uma escola de esportes de um determinado clube, e o marketing através do esporte, que seriam o marketing aí de atividades ou produtos que fazem uso do esporte como veículo promocional. Só que aí a gente foi estudando, né, foi se estudando isso, foi se buscando maiores conhecimentos e pensando e cruzando as literaturas especializadas de marketing com o que acontece no esporte, e se ampliou ainda mais esse escopo. Então a gente pode pensar o seguinte, que hoje a gente encara aí no mundo esportivo a promoção de alguns esportes, né? A promoção, às vezes até mesmo a criação de algum esporte. A gente vê no passado recente, essa aula está sendo gravada em 2023, a criação e a ascensão de um esporte que se chama beach tennis, né? Aqui no exemplo a gente tem uma foto que pode ser uma boa propaganda de do esporte de natação, né? Se busca ainda muito esse esporte pela segurança, mas tem muitos benefícios a serem divulgados, enfim, é o marketing da natação, do beach tênis, do futebol e assim por diante. Além disso, a gente tem o marketing de uma entidade esportiva, né? Um clube, uma determinada agremiação, enfim, uma determinada equipe de corrida de rua. E para ser mais clássico no Brasil, né, a gente tem aí no caso de Minas Gerais, por exemplo, a nova arena do Clube Atlético Mineiro, que serve aí de marketing, né, não só para o clube, mas também essa arena leva o nome de uma marca, de uma construtora lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, enfim. E aí a gente passa, né, para um ponto seguinte, que é o marketing de uma empresa de produtos esportivos, né? E aí o marketing de uma empresa de produtos esportivos, ele não é necessariamente esse marketing que a gente viu ali há pouco da arena do Atlético, que leva o nome de um produto que, né, através do esporte, né, é uma construtora que não tem nada a ver com esporte, enfim. Mas a gente vê ali as empresas que fabricam produtos para se praticar esporte, desenvolvendo seu marketing. E a gente tem um caso muito emblemático aí, que é desse jogador de basquete dos Estados Unidos, que o nome dele vai num dos tênis mais vendidos da marca, e que é o Nike Air Jordan, e se comercializa esse tênis ainda hoje, em 2023, mesmo já tendo feito muitos anos que esse jogador parou de jogar profissionalmente, né? Um sucesso de vendas. Num recente aí fizeram até um filme sobre
a contratação e a negociação da Nike com esse jogador. E, por fim, a gente tem o marketing de uma empresa através do esporte, que eu acho que é o caso que dá uma chacoalhada em nós, professores de educação física, porque nem sempre os exemplos são bons. Vocês estão vendo aí, né? Vocês veem aí, para quem nasceu aí na década de 80, né? Um marco aí da Fórmula 1 com as empresas de tabaco, né? De cigarro. E era muito comum nessa época os carros terem ali a sua marca, é, a marca de cigarros estampados e associados à sua marca. Um esporte extremamente divulgado, né, no mundo e eternizado aí, né, em pilotos saudosos nossos aí brasileiros como Ayrton Senna, por exemplo. E essa marca perdurou durante muito tempo e até com um caso muito rico aí da mídia e do marketing, que é a de despistar em mensagem subliminar a sua logo no carro, mesmo depois de ter sido proibido por lei. Né? Por volta aí de 94, 95, se proibiram as marcas de cigarro no esporte, principalmente na Fórmula 1, e eles ainda deram fizeram essa ludibriaram, né, o regulamento dessa forma. Então está aqui o carro do Felipe Massa com um código de barras que remete aí subliminarmente à marca desse cigarro. Bom, fica, né, mais uma vez esse chamado, né, para que a gente pense, se essas marcas usam tão bem o esporte, por que nós, que somos da área, não podemos utilizar de maneira mais eficiente e eficaz do marketing para promover a própria prática esportiva. Além disso, são comuns no movimento olímpico alguns tipos de ações em marketing esportivo que eu queria deixar aqui para vocês. Uma delas é a parceria, né, que ela não prevê trocas financeiras, mas existe aí uma permuta onde um divulga o outro ou troca-se serviços para se melhorar ou conseguir efetuar um determinado evento, né, pôr em prática. Nós temos o patrocínio, que aí sim há um investimento, é o dinheiro em troca de exposição, se procura retorno sobre isso, e muito se faz as marcas contabilizarem quanto que elas investiram e quantas vezes elas foram vistas, às vezes com alguns acionamentos em promoções, com códigos e tickets numerados, para se contar se aquela promoção através do patrocínio foi realmente ativada no público-alvo. Temos o apoio, né, que geralmente é um recurso técnico, um hotel, uma passagem, um local de treinamento, é uma espécie diferente de patrocínio, né? É um pouco tênue aqui, mas aqui não está envolvido dinheiro propriamente dito, mas às vezes a natureza daquilo que se faz. Então pode ser um restaurante ofertando ali refeições para os atletas de uma determinada competição escolar, em troca da divulgação ou do próprio mailing, né, dos pais dos alunos de uma determinada escola. E a gente tem o fornecedor, geralmente exclusivo, né, de materiais e em condições vantajosas para que um evento esportivo aconteça. E também temos no movimento olímpico, né, as doações e ou voluntariado. Então eu vou ilustrar aqui para vocês cada uma dessas ações, só para que a gente veja aí, né, nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio, nós tivemos aí os patrocinadores oficiais, essas marcas. Nós tivemos como parceiros oficiais essas outras marcas aí, né, diversas. Notem que muitas vezes marcas de alimentos não saudáveis, né, envolvidas no esporte, mais uma vez, com envolvimento de longa data com o movimento olímpico. Né? Aqui a gente tem apoiadores, né? Também marcas aí de fornecimento de materiais, produtos, enfim, internet, comunicação, alimentos para as vilas olímpicas, né? Enfim, para os atletas. E aí aqui a gente tem um caso de fornecedor oficial, e aí eu já volto também à Fórmula 1. Por que falar de Fórmula 1 e Olimpíadas nessa aula, uma vez que a gente está trabalhando com educação física escolar? É porque são os casos mais clássicos do marketing
que eles nascem junto com o marketing esportivo de uma maneira geral, que tem seu início à medida com a qual as redes de satélites mundiais permitiram com que as TVs nas casas das pessoas transmitissem esses eventos. Eles tinham um poder muito forte de divulgação, porque eles concentravam muitas pessoas ao redor do planeta ligados em um evento só, que eram as competições esportivas. Então vem daí a força do marketing esportivo. Bom, por fim aí os voluntários, né, que trabalharam aí nas Olimpíadas do Rio, né, fazendo uma selfie aí, e aí a gente entende também que no movimento esportivo existe muito essa questão do voluntariado. Bom, além dessa revisão aí que a gente tem feito para vocês, a Brenda Pitts, em seu livro, traz aqui que o esporte espetáculo, que é aquele esporte onde a pessoa paga para sentar e assistir, né, como telespectador ou como plateia, ele envolve aí uma série de possibilidades de marketing, como patrocínio, endosso de marca, quando um atleta assina embaixo de uma marca, brindes, produtos licenciados e oficiais, né, direito de imagem, equipamentos oficiais e uniformes, políticas públicas, atividades recreativas, esportes de aventura, instalações para práticas esportivas, consultoria e administração de eventos, cursos profissionais, serviços técnicos e equipamentos, né? Participação em ligas, como a gente tem no Brasil algumas ligas que são distintas dos campeonatos de federação, os agentes esportivos e procuradores, né, os olheiros e as revistas e sites especializados. Bom, além de pensar em toda essa questão, né, desse mix de esporte, se a gente for mais para o lado do atleta, a gente ainda tem todo um outro lado, todo um outro arcabouço, né? A gente tem aqui uma foto ainda do Neymar há muito tempo atrás, quando o seu filho ali era pequeno, né, sendo promovido aí por meio de uma marca e ao mesmo tempo endossando essa marca, iniciativas que não foram muito para frente, mas seria a Vila do Neymar, que era um cenário infantil para se colocar no shopping, né, enfim, algumas questões aí que permeiam o marketing também do atleta, e a gente esquece um pouco de falar disso nas aulas de marketing tradicional. E vale, né, pensar que a força do atleta é muito grande e muitas vezes transcultural, né, ela permeia culturas diferentes, como o caso aí do nosso atleta de basquete, o Varejão, que tinha ali, enquanto jogava no Cleveland, bonecos, né, e também o dia do pessoal ir na torcida com a peruca similar ao cabelo dele. Então todo o ginásio se, né, vestia com essa peruca e tinha essa força pessoal. Além disso, nós temos casos muito icônicos no esporte, a partir de atletas. Eu trouxe dois aqui para vocês, para a gente ir encerrando essa aula, que é o caso dessa judoca, né, que tirou terceiro lugar nas Olimpíadas e se posicionava de uma maneira um pouco apagada ainda no movimento olímpico, no judô, e foi redescoberta por um outro esporte, que é o MMA. Só que o MMA trabalha de maneira muito profissional o marketing, né? A partir da própria marca que o lançou de maneira mais profissional no mundo, que é o UFC. Eles fizeram dessa atleta um ícone, né? E um ícone porque eles transformaram uma atleta que era praticamente um modelo de atleta convencional numa musa, né? Que é o caso da Honda, e tudo que foi feito com ela, promovendo o UFC feminino. E aí, paralelo ao caso da Honda, eu também trago o caso desse atleta, que na minha opinião, o maior atleta de todos os tempos, que conseguiu um feito nos Estados Um que foi estampar a caixa de uma marca de cereal matinal que tinha um mascote, né, que é o Tony, que raramente, acho que nunca na história da Kellogg's, alguém estampou a caixa no lugar do Tony. E aí, a partir dessa propaganda do Michael Phelps e um deslize que ele comete na carreira, né,
de consumir ali maconha depois de um retorno dos Jogos Olímpicos e uma festa. A Kellogg vai e rompe o contrato com ele e do dia para a noite retira todas as caixas de cereal dos mercados americanos, uma vez que a imagem dele estava diretamente relacionada com a marca. Então a gente tem aí um texto, né, falando que o comportamento recente dele na época não era compatível com a marca e que aquela que estava rompendo o contrato com ele por isso. Bom, além desses dois casos, existem empresas que fazem do esporte ou da vida de aventura seu principal ou único gancho comercial para vender produtos. E aí eu trago aqui para vocês a Red Bull, que vai desde patrocínio de equipes de Fórmula 1, corridas de carro, futebol de demonstração e espetáculo, algumas ações como o astronauta saltar de paraquedas um paraquedista saltar de tão alto que ele precisava usar uma roupa de astronauta, enfim. E além dessas ações, eles criam esportes, né? O próprio high dive, né? Que é o mergulho de plataformas mais elevadas do que os saltos ornamentais, é uma criação que foi muito estimulada por eles e recentemente, no passado aí, eles fizeram um campeonato de aviões de papel para universitários com a final brasileira numa praia paradisíaca do Nordeste e a final mundial em Dubai, nos Emirados Árabes. Então, são empresas que usam e abusam do marketing esportivo, né? E aí, pessoal, para a gente realmente agora encerrar a aula, queria chamar a atenção de vocês do seguinte: quando o esporte passa pela formação, pela iniciação, e muitas vezes em escolas que promovem a detecção de talentos, nós temos que lembrar sempre que no centro, né, existe a criança. Nós temos o espectador, sim, clubes, sim, árbitros, professores, treinadores, os pais como elementos principais de ligação dessa criança com o esporte. Mas a gente tem que pensar que a gente está promovendo ali ações que vão impactar diretamente boa parte da vida da criança com o esporte. E aí o segredo, né, é a gente procurar entender o seguinte: como que essa criança aqui, que pode ou não se tornar um César Cielo, né, como é que ela, podendo ou não se tornar César Cielo, acho que o que importa mesmo é como que a gente promove o esporte para ter valor, né, o esporte ou as práticas, né, esportivas, a atividade física, as práticas corporais, para que a criança viva uma vida ativa, saudável e plena e possa nadar até o fim da vida ali, bem, né, bem idosa, como a nossa saudosa Maria Lenk, que dá o nome ao Parque Aquático do Rio de Janeiro, que foi sede ali dos Jogos Pan-Americanos, né? Como que a gente faz com que a nossa educação física promova pessoas cada vez mais saudáveis, ativas, amantes de algum tipo de atividade e que ela tenha o menor número de problemas possível, minimizando vários efeitos aí de uma vida talvez não tão ativa, né? Bom, eu vou terminando essa aula por aqui. Eu espero ter explicado para vocês e feito uma breve conexão do esporte, do marketing esportivo com a, toda a indústria do marketing esportivo, com a educação física. E eu queria deixar uma pergunta para encerrar aqui. Existe nos livros de marketing os 4 P's do marketing, que é produto, preço, praça, promoção. A praça hoje a gente chama de ponto de venda, né? Porque não necessariamente se comercializam as coisas em lugares físicos mais. Mas queria deixar uma pergunta e uma provocação. Aonde o esporte não entra no mix de marketing? Será que tem um lugar? Porque eu vejo o esporte como produto, uma vez que a gente pode criar um esporte, desenvolver um esporte. Eu vejo o esporte como um ponto de promoção de várias marcas. Infelizmente a gente viu aqui que no passado até de marcas que nada a ver tem com a saúde, com o estilo de vida esportivo e saudável, como a marca de cigarro. A gente vê que o esporte é capaz de elevar preços de marcas a, inclusive, preços muito caros, né?
O esporte é capaz de precificar muita coisa na nossa vida e também o esporte pode servir de ponto de negociação, de encontro e de convívio entre muitas pessoas e ser o lugar ali de se fazer negócios, né? Então, essa pergunta e ao mesmo tempo provocação, né, que eu até deixo a resposta já pronta aí para vocês, é para que vocês pensem no esporte dessa forma, né? E como que vocês vão engatar, né, a carreira de vocês, de professor de educação física de escola, junto a todo esse conteúdo. Isso a gente vai falar um pouco na próxima aula, tá bom? Eu vejo vocês lá. Até já.